nessa noite, por uma vez mais, meu Deus, falei bonito agora, por uma vez mais, para juntos adorarmos ao Senhor, e nessa ocasião fazermos menção e uso da poderosa palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do querido pastor Luciano Serafim, pela vida da pastora Ivonete, que Deus continue abençoando, viu, meu pastor? Eu sei que o senhor está aqui há alguns meses, algum tempo, né? E que este ciclo seja muito abençoado sobre a sua vida. E eu quero louvar a Deus, viu, pelo convite, dentre tantas pessoas, o senhor lembrar desse humilde servo, desse pequeno, literalmente, né? 1,60 m de altura apenas, mas eu quero ser grato a Deus. Obrigado, tá, pastor, pelo convite. Eu não sei se o pastor Luciano se lembra, mas quando eu conheci ele, a pastora até comentou comigo lá na recepção, e foi no dia que eu fui pregar lá no Gramacho. O pastor Luciano era segundo lá. Irmãos, eu bati de carro na porta da igreja, mas bati mesmo, pensa, em acabar com o carro. Não me pergunte como, eu não sei te explicar, eu sei que eu bati. Minha esposa caiu por cima de mim, o carro ficou acabado assim, embaixo do retorno ali, né? Eu tenho certeza que aquele retorno é obra de Satanás, irmão, né? Na dúvida a gente bota a culpa nele, não foi o motorista. E o pastor Luciano me recebeu lá, né, com todo carinho, ele preocupado comigo, ele, aí, varão, como é que vai fazer? Eu falei, pastor, não sei. Ele ali arrumou um reboque para tirar meu carro dali. Ele, e aí, como é que você está? Estou bem, pastor, ainda preguei, né, foi maior benção. Preguei, aí tem até umas fotos lá desse culto, eu vou te mandar, pastor. O senhor me abraçando, eu vou te mandar, vou postar de novo. Você me abraçando, tipo assim, na mente dele, coitado desse varão, né, irmão? Mas foi top, aquele dia ali foi uma benção, né? Deus deu livramento, e ali eu conheci o pastor Luciano, né? E graças a Deus nós temos muitos amigos em comuns, e eu louvo a Deus, irmão, por chegarmos até aqui. O pastor Carlos falou um pouquinho do nosso trabalho na internet, é verdade, nós temos feito um trabalho lá na rede social. Depois você vai lá, cantor Felipe Santana, de repente alguém aqui conhece, mas hoje quem veio aqui é o pastor, o influência está lá. Hoje eu vim ministrar a palavra, vim adorar a Deus, mas se você quiser, acompanha lá, tem muita coisa boa, né? Mês passado estivemos lá na Rádio Tupi, pregando, né? Geralmente quem fala lá são os padres, né? E a galera da concorrência também fala lá, mas Jesus nos levou lá para poder falar da sua palavra. Eu entendo que há um propósito de Deus, né, para esse trabalho, né, que temos feito ali, e Deus tem nos abençoado. Por favor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, localize o verso 1. Enquanto você procura, ao término, terá ali os materiais que nós temos. Nem só de TikTok viverá o homem, né? Ali tem os biscoitos amanteigados ali que eu trabalho, tem cocada, tem muita coisa boa ali. Pastor, você trabalha? Trabalho bastante, fazendo faculdade de jornalismo, estou indo para o 6º período, né? Quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na Record vai se arrepender, né? Estou estudando, gente, estou cursando aí uma faculdade, já era um sonho que Deus tem realizado, né? Tem abençoado as nossas vidas, né? Sou feio, mas casei, diga Jesus é bom. Mês que vem completaremos 20 anos juntos. Irmão, até filho a gente até filho Deus deu, né? Rapidinho, casamos já. Aí o médico, foi planejado? Eu falei, pobre planeja filho, doutor. Quando? A gente, já foi. Não quero mais filho. Aí vem mais. É assim, né? A Rebeca, 15 anos, e o Azaf de 6. Eu olhei aqui, eu esqueci minha Bíblia lá na Meriti ontem, na filial. Aí minha filha está usando essa Bíblia aqui. Encontrei vários esboços dela de pregação. Fiquei tão feliz, né? Vou até pregar um aqui, mas brincadeiras à parte, Deus é bom, irmãos. Tem uma família que me acompanha, né? Que vive essas correrias comigo. Nem sempre é possível, né? Mas a gente tem uma família muito abençoada. E eu louvo a Deus pela esposa, pelos filhos, pela minha casa, porque certamente é o que me motiva a estar caminhando, servindo a Deus todos os dias. Quem encontrou o texto, diga amém.
1 Samuel capítulo 30, verso 6. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. Consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu esta tropa e alcançá-la-ei? Respondeu o Senhor: persegue-a, de certo alcançarás, e tudo libertarás. Você pode dizer graças a Deus? Deixa eu tirar esse óculos aqui. Eu tô me acostumando, mano. Toda hora eu tiro. Estou usando isso aqui há pouco tempo, a idade chega, né? Mas só ali, agora eu vou pregar assim, porque toda hora eu tiro. Mas vamos lá. Queridos, falarmos sobre Davi, falarmos sobre alguém improvável para uma missão extraordinária, para vivenciar aquilo que Deus havia lhe prometido. Mas é fato que quando Davi recebe essa unção que lhe afirma, essa unção que lhe habilita, lhe condiciona a viver aquilo que Deus lhe havia prometido, Davi precisa enfrentar algumas etapas necessárias para chegar aonde Deus falou que ele chegaria. A primeira coisa que Deus derrama sobre a vida de Davi é uma unção, porque a unção é a capacitação para vivenciar um chamado específico da parte de Deus. Deus promete um trono, Deus promete um lugar de honra, Deus promete uma cadeira de destaque. Diga-se de passagem, a maior cadeira de Israel é a cadeira que Deus promete para Davi. Porém, Deus dá primeiro a Davi uma unção. Essa unção lhe prepararia, lhe forjaria para um próximo nível. Seria chover no molhado eu retornar aqui no gigante, na história de Davi, porque todos nós conhecemos. Então eu quero ser bem direto ao ponto acerca daquilo que Deus ministrou ao meu coração para o coração da igreja nessa noite. Davi recebe essa unção, enfrenta etapas. Entre essas etapas, Davi precisa resistir às perseguições de Saul. Tudo isso porque ele se destaca por conta dessa unção, e Saul agora está lhe perseguindo. Saul está querendo lhe matar, uma inveja da parte de Saul contra Davi, e Davi vai suportar essa perseguição de Saul por aproximadamente uns 10 anos. Eu entendo que Saul é ferramenta de Deus para preparar Davi para esse próximo nível. É controverso, é um pouco esquisito, mas Saul é parte fundamental naquilo que Deus tem para a vida de Davi. E Davi por algum tempo é forjado, é perseguido, até que ele decide sair dos termos de Jerusalém e ele chega a Ziclag. Ziclag é página singular na vida de Davi, porque a partir de então, em Ziclag, Davi desbrava alguns territórios. Deus forja-o como um grande estrategista, como um capitão de exércitos de guerras. Na sua trajetória, Davi venceu 90% das batalhas que ele enfrentou, e quando Davi perde, ele perde para ele mesmo. Davi é tão experimentado em guerras, que quando ele decide não guerrear, aí ele encontra um problema para a sua vida. As guerras fazem parte da vida de Davi. As guerras, elas fazem parte da história de Davi, e Davi sem guerra é um homem sem história. Então Davi é experimentado nessas guerras. É interessante que Davi não tem uma formação militar antes de enfrentar Golias. É estranho. Você está olhando para mim, eu tenho 1,60 m de altura, mas eu fui soldado do exército. E é engraçado, pastor Luciano, que na época que eu fui soldado, pensa, irmão, eu já sou pequeno. E eu era desse tamanho, ou até menor, e magro, mais magro, eu tinha 60 quilos, parecia uma criança. Cheguei para o pastor da minha igreja e disse: pastor, eu quero ir para o exército. Ele olhou para mim e disse: não dá, fica. Ele: não, meu filho, você não tem nem altura para isso. Aí eu falei: poxa, pastor me desanimando. Mas eu fiz o processo,
entrei para o exército. Quando eu entrei para o exército, eu falei, pastor, eu quero contar minha bênção na igreja. Eu agora sou militar do exército, agora sou um guerreiro, sou um defensor da pátria. Estou usando a farda verde oliva. Aí contei a bênção na igreja. Aí o pastor falou assim, irmão, se tiver uma guerra no Brasil, é isso aqui que vai defender a gente. Mas eu fui soldado do exército. E existem algumas etapas ali, irmãos, interessantes, porque você aprende a marchar, o que se chama lá de ordem unida. Você passa por um internato, você passa por um período básico de formação. Você passa por um acampamento. Se tem alguém aqui que é militar ou foi, sabe o que eu estou falando? Você tem instrução de tiro, né, irmão? Dei 15 tiros de fuzil. Aonde que eu ia tirar de fuzil? Só se eu fosse para o tráfico. Fora isso, onde que eu ia tirar? 15 tiros de 7,62, pastor Luciano. Já me senti Afeganistão. Achei que eu era, né, em pé, agachado, deitado no chão. Ah, irmão, esquece. Para ser soldado tem algumas etapas, né? Tem. Eu estava lá, o fuzil aqui do meu tamanho, mas achando que andava marchando na rua, irmão. Da carteirada, se me parar no cartão, sou soldado. Eu, né, sensação de poder absurda. Mas o texto diz, a história de Davi, ela não nos apresenta Davi sendo preparado para ser um soldado como eu fui, né? E durou pouco tempo. Logo depois me mandaram na rota. Davi não tem essa preparação, não tem essa instrução. Ele aprende a guerrear as guerras guerreando. Aprende a combater os combates combatendo. E isso vai forjar Davi, preparar Davi. E aqui em Ziclag ele desbrava território, ocupa, comanda exércitos. Ele tem um efetivo de 600 homens às suas ordens. Só que Davi vai para Ziclag com uma mágoa no seu coração. E a mágoa, ela é um perigo, ela é um problema. Porque a questão de Saul perseguir Davi era algo particular de Saul. Foi algo que Saul deixou o seu coração encher contra Davi. E qual é o problema aqui, gente? É que essa mágoa, esse sentimento, essa perseguição de Saul, ela consegue também atingir o coração de Davi. E o texto nos mostra isso. Davi está em Ziclag magoado, está vencendo, está rompendo. E ele fica em Ziclag por 1 ano e 4 meses. Constrói, ocupa território, fortalece o seu exército, desbrava lugares, está conquistando, está rompendo, está vencendo. Mas o problema é que há uma mágoa com Saul, há uma questão, pastor Luciano, mal resolvida com Saul, e Davi carrega isso com ele. E eu vim pregar para quem de repente está carregando algo desnecessário, para quem de repente está trazendo no seu coração algo que pode lhe causar problemas à frente, porque essa mágoa faz com que Davi decida pelejar contra Saul, ocupar a fileira dos exércitos dos filisteus para pelejar contra o exército de Saul. E é nesse momento que o rei Aquis diz para Davi: Davi, vai embora. Aleluia. Você não precisa disso. Só que quando Aquis manda Davi embora, já é tarde. Davi chega em Ziclag, a cidade está destruída, queimada a fogo. Os filhos, as filhas, as esposas, elas são sequestradas. Sabe qual é a questão aqui, gente? É que Davi decide guerrear uma guerra que Deus não lhe autorizou entrar. É que Davi decidiu entrar numa guerra
desnecessária. E quantas vezes entramos em guerra que não é para entrar, compramos brigas que não é para comprar, e isso acontece quando Davi entra numa guerra desnecessária. A sua casa é atacada, as suas famílias são tomadas, e agora os homens têm pedras nas mãos para atingir Davi, e Davi agora está diante dessa situação, porque enquanto acertava, enquanto conquistava, todos estavam do seu lado, todos estavam dizendo: você é o melhor, você é o cara. Mas agora ele errou, e o que deu errado está revelando a ira dessas pessoas. E agora o texto nos diz que Davi se fortaleceu no Senhor, porque o povo está contra ele, e Davi precisa lembrar que quem o chamou foi Deus. Davi precisa lembrar que quem o escolheu para o trono foi o Senhor. Você precisa entender que alguém com espírito de liderança, que alguém vocacionado para comandar, não pode andar baseado por opinião de pessoas, porque alguém te ama hoje, mas amanhã te odeia. Alguém te elogia agora, mas amanhã critica. Davi se animou no Senhor, porque quando as pessoas virarem as costas, vai ficar você e Deus, e Deus vai querer saber qual é o seu posicionamento diante do abandono, diante da crise, diante da crítica. Davi se animou no Senhor. E o que ele faz, pastor? Ele faz o que ele já não fazia há 1 ano e 4 meses. Ele decide consultar a Deus, porque se Davi consultasse a Deus antes, se era para entrar naquela guerra ou não, Deus daria a resposta. Só que Davi está acostumado a vencer, só que Davi está acostumado a conquistar, e automaticamente, quando conquistamos, quando vencemos, quando temos, aleluia, algumas vantagens, quando conquistamos algumas coisas, é natural o ser humano acreditar e entender que dá para fazer, que dá para viver, que dá para ir, que dá para comprar, que dá para planejar sem autorização de Deus. Aí Davi vai lembrar que ele entrou numa guerra sem Deus o autorizar, e ele precisa restabelecer, ele precisa, aleluia, preparar um ambiente de culto para ouvir Deus falar. E o que ele diz? Traz o éfode, traz a estola sacerdotal, que eu preciso consultar a Deus. Se a crise fez pessoas desacreditarem, se as decisões erradas afastou alguém, se as decisões erradas fez com que pessoas se opusessem a Davi, ele se lembrou que o ambiente do culto, que o ambiente de adoração, que o ambiente para ouvir a voz de Deus ainda movimenta os céus ao teu favor. Adevei Cabuçu, e eu vim aqui profetizar nessa noite que quem preparou o ambiente para ouvir Deus falar, o céu ainda se manifesta com uma resposta. O que faz agora? Consulta o Senhor. Devo ir? A resposta de Deus é: vai. Tu alcançarás o inimigo, libertarás e tudo recuperarás. Essa é a ordem do Senhor. Davi sai. 3 dias depois, não tem GPS, não tem localização, não tem chat GPT, não tem inteligência artificial. Deus falou: vai. No caminho, Davi tem 600 homens, 200 se cansam, o efetivo cai. E o que Davi faz? Davi deixa 200 homens no ribeiro de Bessó. E permita-me fazer um trocadilho, mas o ribeiro de Bessó é um divisor de águas, porque não dá para levar gente cansada para a nossa guerra. Você já caminhou com alguém cansado? Reclama de tudo. Alguém já andou com alguém cansado? Reclama de tudo. Então Davi entendeu que para o próximo nível, para o outro lado, cansado não pode ir. Ele entendeu que o ribeiro é lugar de pessoas cansadas ficarem. Você entende que a vida é feita de ciclos?
Ciclos se iniciam, ciclos se fecham. Mas nós, eu estou me incluindo, temos dificuldade com ciclos que se fecham. Com ciclos que se rompem. Iniciar novas etapas. Quem é para Ribeiro, é até Ribeiro. Aleluia. Aleluia. Tem gente que caminha contigo até certo ponto. Aí eles vão dizer, agora está metido. Agora ele está se achando. Agora ela está se achando. É porque o tempo, o ciclo chegou até o final. Quem é para ir até o Ribeiro, é até o Ribeiro. Quem é para seguir adiante, é para seguir adiante. Então você precisa entender que ser seletivo evita problemas. Selecionar faz parte de alguns ciclos da vida. Tem gente que cabe até Ribeiro, tem gente que pode ir até o Ribeiro. Até certo ponto dá para caminhar, mas do Ribeiro para lá é um outro nível. Do Ribeiro para lá é uma outra trajetória. Do Ribeiro para lá. Aí é interessante porque nesse caminho eu gosto disso aqui. Davi encontra um homem. Davi encontra um. Eu vou fazer isso só essa vez, eu prometo. Diga para quem está do teu lado. Davi encontrou isso, um homem no caminho. Quando Davi encontra esse homem, pastor Luciano, Davi pergunta a ele, vem cá, tu é da onde? O que é que você faz? O que é que aconteceu? Porque são perguntas, irmãos, que às vezes nós não fazemos. Alguém chega na sua vida e você precisa saber com quem você está se relacionando. Quer ver um exemplo? Aqueles marinheiros só perguntaram para Jonas depois da tempestade. Se pergunta antes, evitava problema. Se pergunta antes, evitava tempestade. Perguntaram para Jonas, da onde você é, quem é o teu Deus, qual é a tua ocupação? Por que não perguntaram antes? Deveria perguntar na porta da embarcação, mas não fizeram. E sabe o que o texto diz na história de Jonas? Eles tiveram que orar para colocar Jonas para fora. Porque quem não ora para saber se é para Jonas entrar, vai ter que orar para Deus poder tirar. Então cuidado. Ah, pastor, mas ele é bonitinho, mas cuidado. Ah, pastor, mas pastor, é porque você não conhece ele. Cuidado. Cuidado. Ai, pastor, ele não gosta de trabalhar. Minha filha, você não viu isso? Você pagava combo, açaí. Deixa que eu pago, bebê. Olha, eu estou sem dinheiro, irmão, sabe? Deixa que eu pago. Aí ele dorme até meio-dia e você está aí. Não sabia. Poxa, menina. A legenda estava na cara, mas você estava apaixonado. Então existem perguntas que são necessárias de serem feitas. E ele diz assim, eu sou amalequita. Eu adoeci, alguém me abandonou e eu estou aqui. Davi deu pão, Davi alimentou. Aí Davi perguntou para ele assim, vem cá. Eu preciso chegar em tal lugar. Você sabe? Ele disse, eu sei. Eu queria que você atentasse para isso aqui. Porque é algo que eu estou vivendo. Deus é especialista em nos conectar com pessoas certas. O camarada tinha, pastor Luciano, a senha, o acesso para onde Davi precisava chegar. Porque o nível de pessoas que eu me relaciono determina lugares que eu posso chegar. Oh, glória! Uau, eu vou repetir isso aqui. Não dá para querer viver coisas extraordinárias andando com gente que não tem visão de Deus, andando com gente que não é de Deus, andando com gente que não tem compromisso com Deus. Não dá para viver propósitos de Deus com gente sem propósito, com gente que não ora, com gente que não é crente, com gente que não busca. Porque o nível de pessoas que eu me relaciono determina lugares que eu posso chegar. Davi precisa chegar e o camarada tem o acesso. Davi precisa chegar e o camarada sabe o caminho. Deus é especialista em nos conectar com pessoas certas. Quando Deus quiser te abençoar,
Ele te apresenta pessoas certas para te colocar no caminho do... Levanta a mão que eu profetizo. O teu nome está sendo citado em sala de reunião, porque alguém está dizendo, leva ele, leva ela. Aleluia. O teu nome está sendo falado para uma oportunidade que você nem sabe, mas Deus já colocou alguém lá, que sabe o teu CEP, que sabe o teu nome, que sabe o teu endereço, que sabe a tua rede social, e está dizendo, eu conheço alguém para essa vaga, eu conheço alguém para essa oportunidade, eu conheço alguém para esse cargo, eu conheço alguém para essa posição. Deus já colocou alguém para te acessar o lugar que você precisa chegar. Quem acredita, joga a mão no terceiro andar e faz aquele barulho de glória. O nível de pessoas que eu me relaciono determina lugares que eu posso chegar. Ai, pastor, as minhas amizades só me puxam para trás. A minha beste não quer nada com Deus. Ah, minha filha. Amiga, você está no culto da vitória. Você está na Devec, Cabo Sul City. Aleluia. Você está na igreja da palavra. Você tem instrução de Deus para a sua vida. Você tem pastores direcionados por Deus. Você tem uma igreja com programação todos os dias. Está perdendo tempo andando com gente sem visão. Está perdendo tempo andando com gente sem propósito. Está perdendo tempo andando com gente que não vai te levar para o caminho que Deus havia lhe falado. Ai, mas eu gosto. Vai. Confia. Ai, mas Deus é especialista em nos conectar com pessoas certas. Mas Ele também é especialista em tirar, retirar, mandar para longe quem não está alinhado ao seu propósito. Não traga para perto quem Deus já colocou longe. Não coloque dentro quem Deus já colocou para fora. Deus está falando contigo aqui. Eu vou te conectar. Eu vou colocar alguém no teu caminho que tem o acesso. Eu vou colocar alguém no caminho que tem a chave para abrir essa porta que você está pedindo a Deus. E Ele vai te direcionar e conduzir as pessoas certas. Quem é de Deus, quem entende o que Deus está falando, conhece a voz do seu Senhor. Ele está dizendo, acalma, descansa o teu coração, porque Ele não perdeu o controle de nada. O egípcio tem o caminho. O egípcio tem a senha. Tem o acesso. Mas é um egípcio. Sabe por quê? Nós não podemos desprezar as pessoas. Se Davi despreza esse homem, ele despreza a oportunidade de chegar onde precisava chegar. De repente, você está esperando a oportunidade de vir, a publicação no diário oficial, o telegrama chegar, nem sei se existe isso, o telegrama chegar, de repente o fax não existe mais, mas vamos lá. Mas Deus está dizendo, eu estou colocando um acesso próximo a você. Eu estou te colocando perto de uma porta. Deus é especialista em nos conectar com pessoas certas. Quando Deus quer nos abençoar, Ele nos apresenta pessoas. Ele apresenta Davi, o camarada certo, que conduz, que leva. E o que acontece, pastor? O que Deus havia falado que aconteceria, tudo seria recuperado. Tudo seria restituído. E o tudo aqui são as famílias. E o tudo aqui são vidas. Porque coisas usamos e pessoas amamos. Mas nós amamos coisas e usamos pessoas. Invertemos a lógica. Mas Deus está dizendo que o tudo aqui são pessoas. O tudo que se perdeu aqui são os filhos, são as esposas. E termina como Deus falou que terminaria. Haverá restituição. Haverá restauração. Haverá um novo tempo.
haverá um novo ciclo. Eita, eu sinto Deus aqui. Não é para 2026 não, é para agora. É para esse tempo, é para esse tempo, é para esse momento. Ah, é para 2000, não, o ano ainda não acabou e Deus ainda pode abrir. Ah, pastor, mas está chegando o recesso. Se Ele quiser, Ele ainda tira sono do rei. Se Ele quiser, Ele ainda movimenta o papel. Mas o fórum está fechado. O advogado falou que não. Mas o Deus de acessos, o Deus de caminho sobre as águas, o Deus que faz, o Deus que tem, o Deus que é, ainda pode decretar ao teu favor. Porque para Deus nada é impossível. Estou sentindo Deus aqui nesse lugar.